Namastê. Vamos falar um pouco da cultura védica e inserir um pouco desse contexto da astrologia védica. Então, quando eu tenho um mapa nas mãos, como que eu olho ele? Então, eu tenho que olhar, às vezes, procurando o viés de uma outra cultura. Eu não posso chegar e colocar a minha cultura em cima da cultura védica. Não funciona assim. Então, nós temos que ir na raiz da cultura védica, entender o que significam os Vedas, entender o que está por trás dos Vedas, o que o Vedas semeou e o que os Vedas proporcionou como frutas, flores, frutos. Muito importante entender as casas, os bhavas. Então, quando nós falamos de casa 1, casa 2, 3, 4, né, é muito importante entender esse contexto. Nós sempre trabalhamos tentando colocar os Vedas nesse contexto, o conhecimento. Porque foram os rishis que nos revelaram este conhecimento. E este conhecimento vem de uma terra chamada Bharatavarsha, que é um continente e uma terra onde cada metro quadrado tem Bhu, que é luz, iluminação. Então, se nós podemos adquirir esse conhecimento desta terra sagrada, que é a Índia, então nós devemos ter essa gratidão. E eu tenho essa gratidão por essa terra, pela Índia, pelos seus lugares sagrados. Então nós podemos ver muitas coisas no mapa, se nós tivermos um coração realmente voltado para a devoção, ou a mente voltada para o conhecimento. Eu fico muito feliz de poder estar falando sobre a Índia. É alguma coisa que me dá muito prazer. Eu queria falar do Kala Chakra, que é um mapa. Ele é representado pela suástica, que nós temos aqui no nosso painel. Então, a suástica, ela consiste de Dharma, né, que é a ocupação de cada classe religiosa, né, de cada pessoa na Índia. Então, por exemplo, os kshatriyas, eles têm um Dharma, os Vaishyas têm um Dharma, os Shudras têm um Dharma, e os sacerdotes, que são os Brahmanas, têm um Dharma. Então, o Dharma dos sacerdotes, dos Brahmanas, é adorar a Deus. O Dharma dos kshatriyas, dos guerreiros, dos soldados, é cuidar da sociedade, daqueles que cuidam de se relacionar com Deus. O Dharma daquele que é Vaishya é cuidar da alimentação de todos aqueles. E o Dharma dos Shudras é trabalhar, limpar, manter tudo em ordem, limpo. A questão que o Kshatriya tem é que ele, além dele cuidar, de proteger, ele governa. Ele vive de impostos. Os sacerdotes vivem de doações. Os Vaishyas vivem do seu trabalho. E os Shudras também.
Os Vaishyas são aqueles que plantam, que vendem, são comerciantes. Eles vivem dos seus lucros, né? E os Shudras, sim, vivem do trabalho. Então, essa sociedade tem o Artha, que é a maneira como nós vamos ganhar dinheiro, que foi o que eu falei. Algumas pessoas governam, outras se relacionam com Deus, outras têm o comércio, técnicas de lucros, etc. E outros têm o trabalho, né? Nós temos também nessa sociedade o Kama, para funcionar esse Kala Chakra, que está relacionado ao prazer. Eu gostaria de fazer uma ponte aqui para as pessoas entenderem o que é o Kama, né? Muitas pessoas entendem que o Kama está ligado ao Kama Sutra, mas não é bem isso, não. Ele está ligado a 5 situações. Como nós vamos adquirir conhecimentos. Então, a boca, ela está relacionada a uma alimentação saudável. Aí vem a alimentação ayurvédica. Os olhos, eles são treinados para ver coisas boas, por isso eles veem as deidades, as murtis, as formas de Deus. As mãos, elas estão sempre tocando sedas, sempre trabalhando também para ter harmonia, pedras preciosas, roupas, banhos, argilas, etc. Os ouvidos sempre estão ouvindo ragas, música, uma música diferente. Os ragas, eles nos conectam a Deus, eles mudam e transformam a natureza. Muito interessante isso. Então, são os sentidos que nós adquirimos conhecimento e estão relacionados ao Kama. Como vamos sentir prazer em diversos níveis. Então, Krishna era versado em 64 artes. E essas 64 artes, elas eram destinadas a trabalhar os kamas, né? Fazer poesia, contar piada, muitas coisas para tornar a vida mais leve, mais harmônica. Né? Aprender a usar a palavra sem acusar, sem agredir, né? Não há necessidade de agredir as pessoas. Colocar o que você tem de pior dentro de você. Né? Então, nós temos aqui os sentidos: a boca, os olhos, as mãos, os ouvidos e o nariz. Né? E aqui nós temos os perfumes, os óleos essenciais, que vão transformar a nossa consciência. É muito interessante conhecer os aromas e como trabalhar eles, como conhecer e como mudar a nossa consciência. Então, na Índia, eu vi que as pessoas cozinhavam com perfumes. Tinham óleos puros, carreadores, né? Como nós temos óleo de azeite, de oliva. Então, dentro desse óleo de azeite, de oliva, vamos dizer assim, tinha óleo de flores puros, que serviam para cozinhar, para aromatizar e despertar os sentidos. E deixar o cérebro mais, vamos dizer assim, mais pleno, mais satisfeito.
E então nós temos aqui, para esse Kala Chakra andar, nós teríamos aqui moksha, que seria a maneira de eu buscar a liberação desse mundo. Então, depois que eu pratiquei o Dharma, a vida material, o Artha, trabalhei com os meus desejos do Kama e Moksha, eu começo a me direcionar para a liberação desse mundo. Então, quando isso começa a funcionar, né, nós dizemos que o Kala Chakra ele está em andamento. Isso é um mapa astrológico, védico. É como se isso aqui fosse uma roda, um relógio, e isso aqui rodasse. E o que roda é isso aqui. Então, esse mapa, ele roda. Como um ventilador roda, assim. Ele tem uma dinâmica. E esse Kala Chakra, ele é o símbolo que está no meio da bandeira da Índia. Então, a pessoa que nasce na Índia, ela está ligada, conectada com a palavra moksha, liberação. A liberação deste mundo e a ascensão a outros planos elevados. O mapa ele vai mostrar as casas de Dharma, Artha, Kama e Moksha. Então, as casas de Dharma é a 1, a 5, e a 9.